Olá, olá galera, sejam todos bem-vindos à aula de matemática de hoje, tá certo? E hoje nós vamos estudar equação do segundo grau, agora é incompleta, do tipo ax² mais c igual a zero, ou seja, é uma equação que está faltando B no caso aqui, tá certo? Hoje nós vamos estudar esse tipo de equação, ax² mais c igual a zero. Vamos a ela. Equação do segundo grau incompleta do tipo ax² mais c igual a zero, com a diferente de zero. Esse a tem que ser diferente de zero, por quê? Porque se ele for zero, aí vai anular o x², tá bom? E não vai ser mais uma equação do segundo grau, tá certo? Então, tem que obedecer essa regrinha aqui. E a definição é essa, né? Nela, esse A é chamado de quê? Coeficiente, tá certo? E o C, esse cara aqui, ó, ele é chamado de termo independente. Por quê? Ele não vem com letrinha, não vem com X do lado dele. Então, ele é chamado termo independente. Veja o exemplo de resolução. Então, agora nós vamos fazer a resolução desse exemplo, que é 2x² menos 8 igual a zero. Prestem atenção. Olha, o A está sendo 2 e o C está sendo menos 8. Então, aqui eu vou ter que usar um princípio em matemática que a gente chama princípio aditivo, porque aqui está o primeiro membro e aqui está o segundo membro. Então, o que é que acontece? Eu tenho que usar o princípio aditivo aqui no primeiro membro, tá bom? Primeiro membro, para tirar esse menos 8. E ele vem para cá, para o segundo membro, tá bom? Para a gente poder resolver. Então, como assim, professor? Eu vou... para tirar esse menos 8 aqui, eu vou adicionar mais 8, porque menos 8 mais 8 dá zero. Então, ele sai daqui. E essa parte aqui que tem 2x² eu vou repetir. Então, vai ficar assim, ó, 2x² menos 8 que está aqui, do mesmo jeito. E o mais 8, como é princípio aditivo, eu coloco ele aqui, no primeiro membro. Aí, do outro lado, no segundo membro, nós temos um zero. Como eu coloquei aqui desse lado, no primeiro membro, mais 8, tenho que colocar desse lado também. Observe, isso aqui agora é o primeiro membro, e isso aqui agora é o segundo membro. O primeiro membro não tinha o mais 8, e eu coloquei para poder eliminar esse cara daqui. Então, menos 8 mais 8 dá igual a zero. Então, isso aqui eu posso cancelar. Vai ficar quem só? 2x² igual 0 mais 8 é 8. Pronto, vejam que o menos 8 saiu daqui, porque eu utilizei o princípio aditivo, mais 8 aqui no primeiro membro e no segundo membro. Daí, pessoal, o que é que eu faço? Eu pego esse primeiro membro e divido pelo mesmo número o segundo membro. No caso aqui, para ficar só o x², eu vou ter que dividir isso por 2. Como assim, professor? Se eu colocar ele aqui embaixo, ó, 2, e no segundo membro eu também colocar o 2, eu não estou alterando a minha equação do segundo grau. Por quê? Porque eu estou colocando um 2 aqui embaixo para cancelar esses 2 aqui. E como eu coloquei nesse primeiro membro, eu tenho que colocar no segundo membro também o 2. Então aqui eu posso cancelar. E aqui eu divido por 2 o 8. Vai ficar como? X² igual a quem? 8 dividido por 2 dá 4. Tá aí, ó. Como ficou bem simples minha equação. X² igual a 4. Como é que eu vou tirar esse 2? Porque resolver uma equação é encontrar o valor de x. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar x... E por ser uma equação quadrática, ela tem dois valores para o x que dá certo para a gente encontrar. Então, é o mais ou menos, certo? A raiz do 4. Esse 2 daqui, ele vai sair daqui de cima
quando eu coloco a raiz no número que estiver aqui, mas a raiz, existe dois valores para x que vai dar certo na multiplicação para ser raiz de 4, raiz quadrada de 4, tá certo? Dois valores para x. Então, a raiz de 4 é 2. Então, eu posso dizer que é mais ou menos raiz de 4, 2. Isso significa que o x ele pode ser igual a 2 ou o x ele pode ser igual a menos 2. Como assim, professor? O x igual a 2 ou a menos 2? Olha aqui. Eu estava procurando um número para x que ao multiplicar por ele mesmo tinha que dar quanto? 4, tá certo? Então, esse valor de x ele pode ser menos 2 vezes menos 2, ele vezes ele mesmo, dá 4. Mas também 2 vezes 2 também dá igual a 4. Então, esses dois números aqui, o 2 e o menos 2, eles servem para satisfazer essa equação. Nós não estamos calculando a raiz de um número negativo, nós estamos calculando o x, que é esse número que a gente multiplica por ele mesmo para dar esse valor aqui, o 4, tá certo? Então, por isso que a gente coloca mais ou menos, porque tem um mais ou menos aqui, tem esse menos 2 e o 2 que satisfazem a minha equação. Logo, a resposta vai ser esse cara aqui, o 2, e esse cara aqui, o menos 2, que dá certo para essa equação. Ok, pessoal? Então, o exercício de hoje, pegar aqui, o exercício de hoje tem pedindo o quê? Resolva as equações do segundo grau incompletas. Só lembrando, as incompletas estão faltando, elas faltam ou B ou C, tá certo? Nesse caso aqui, a incompleta que a gente colocou é do tipo ax² mais c igual a 0. Então, o que você vai fazer? Aqui nós temos o c menos 46, menos 20, menos 18 e assim sucessivamente. Então, você vai tentar fazer como? Eu vou fazer essa daqui para vocês entenderem. Presta atenção. Nós temos x² menos 46 igual a 3. Então, eu vou usar mais uma vez o princípio aditivo para tirar esse 46 daqui. Como, professor? Vai ficar mais 46, é o mesmo número, tá certo? Igual a 3 mais 46. Daí, eu cancelo esses dois caras, porque eles têm sinais opostos, e somo, pessoal. Aqui, ó, como tá fácil. Ó, 46 com 3 dá 49. Tá bom? Aí eu vou fazer como eu fiz aqui nessa outra, ó. Quando chegou aqui no 4, viu que eu tirei o 2 colocando mais ou menos a raiz. Então, aqui, eu vou ter que fazer do mesmo jeito. Eu vou ter que colocar x, coloco mais ou menos para tirar o 2, porque são dois valores de x que, multiplicando ele por ele mesmo, dá igual a 49. Eu coloco na raiz para dar 49. Então, a raiz de 49 eu já sei que é 7, então x é igual a mais ou menos 7, tá bom? Então, serve o x positivo, 7, eu não coloco nem sinal, ou o x igual a menos 7. Tá bom, pessoal? Então, essa daqui é a solução. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui nessas de B até G. Tá certo? Olha aqui, ó. Aqui nesse aqui você já pode utilizar o princípio multiplicativo já multiplicando por 1/100º aqui para você cancelar o 100 com o 100 que vai aparecer aqui embaixo. Aqui você também pode dividir por 4 e por 4, tá bom? E dá para fazer todas as outras. Valeu, galera. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus. Valeu.